Sejam bem-vindos ao Perguntas e Respostas da Manage Engine, onde reunimos as principais dúvidas que chegam até nós e convidamos nosso consultor técnico, Tonimar, para nos ajudar a respondê-las. Seja bem-vindo, Tonimar. Opa, Camila, obrigado pelo convite mais uma vez aí. Prazer enorme estar com vocês. Tonimar, muitas pessoas têm encaminhado perguntas sobre o Data Security Plus, querendo saber como ele pode ajudar com a prevenção de vazamento de dados, avaliação de riscos, auditoria de arquivos, entre outras. Uma solução importante para se adequar à LGPD. Mas antes de começar as perguntas, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o Data Security Plus para vocês. Ele possibilita auditarmos acesso a arquivos, descobrir dados sensíveis, obsoletos, redundantes, entre outros pontos, e até mesmo ações de combate a ransomware. Tonimar, você está pronto para a gente começar? Espero que sim, hein? É um tema grande aí, vamos ver as perguntas. Esse é um tema super relevante, até porque a LGPD está super em alta e todo mundo tem que estar preparado agora. Então vamos para a primeira pergunta. Um dos pontos que a LGPD trata é a questão dos dados sensíveis. Como que o Data Security Plus pode ajudar? Pô, bacana, né? Ainda mais agora com a questão da LGPD aí pegando forte, tem que ter alguma solução que garanta esse cuidado, né? Com vazamento de dados e tudo mais. Dentro do Data Security Plus, a gente tem uma série de módulos aqui voltado para a parte de auditoria de arquivos, de análise, de riscos, até mesmo a parte de DLP destinada a endpoints e até a parte de cloud. É legal ressaltar aqui que mudou, né, com a questão do home office, a gente passou a ter não só o firewall como aquela barreira de segurança, né, que a gente falava sempre no mundo de TI, que era a segurança de perímetro, né, que a gente tinha com o firewall, mas agora com os endpoints trabalhando remoto, cada endpoint é o nosso perímetro, né? E a gente precisa ter esse controle também, ter essa segurança nesses endpoints. E aí com o Data Security Plus a gente consegue, de uma certa forma, né, cuidar de tudo isso de uma forma bem simplificada. Então, o pessoal trabalhando remoto, eu consigo criar políticas e tudo mais. E com relação à pergunta, né, sobre a LGPD, dados sensíveis, a gente consegue criar regras aqui dentro da parte de análise de risco e ter as informações sobre a parte de política, né, que a gente pode criar. Aqui no caso tem um exemplo de voltado à GDPR, eu posso criar as regras, então eu poderia criar aqui dentro de políticas a parte de LGPD e criar as regras de acordo com o que a legislação pede, e aplicar isso. E com base nisso, tirar relatórios para saber, por exemplo, como no caso aqui, dentro de alguns arquivos, a quantidade de ocorrências eu tenho. Então, se eu clicar dentro de um arquivo, ele já vai mostrar as ocorrências que eu tenho aqui de acordo com a política e as regras que eu criei. Então, de uma forma bem simples, né, eu consigo ver a regra que eu tenho aqui, né, todas as regras que foram violadas dentro dessa busca. Então, de uma forma bem simples e fácil, eu já consigo extrair as informações dentro do nosso famoso file server, né, que armazena muitas informações, conteúdos sensíveis. Eu acho que essa agilidade e facilidade é importante para que você tenha a informação no momento exato. Quando demora muito para você conseguir ela, às vezes você perde o time, né? Bem, vamos para a pergunta número 2. Está muito frequente a quantidade de notícias sobre os casos de vazamento de dados. Como que o Data Security Plus ajuda a prevenir esse tipo de vazamentos? Bom, bacana. Complementando a resposta anterior, né? Então a gente tem até um dashboard aqui voltado para a parte da política, para você ter um acompanhamento ali bem gerencial mesmo, de quantas regras foram violadas e tudo mais. E aí, com relação ao vazamento, né, a gente sabe que teve vários casos aí, né, como de hotéis famosos que demoraram 4 anos aí para tomar uma ação, e outras empresas grandes também que tiveram um tempo melhor de resposta, mas tiveram um tempo aí, né, considerável até para tomar uma ação. Então a gente tem, por exemplo, no caso de vazamento de dados, como eu comentei, a parte de DLP para endpoints. Então eu consigo fazer também, né, aplicar isso para os meus endpoints e saber como é que está, né, a integridade dos arquivos, as ações que foram feitas, né, se foi modificado, criado, todos eles. Então aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma permissão que foi realizada, alterada, em um arquivo que eu fiz um download aqui, por exemplo.
arquivos que foram copiados. Então eu posso ter várias ações aqui, inclusive até fazer auditoria do navegador, né, do browser. Então eu sei aqui o navegador que foi utilizado por esse meu endpoint e o que foi realizado. Então eu consigo fazer todo esse acompanhamento, parte de file sharing, parte de impressora também, auditoria de impressora, parte de e-mail, se um arquivo foi copiado ou não. Então eu tenho uma série de controles que eu posso implementar de uma forma bem simples dentro da ferramenta e até mesmo criar alertas. Então eu posso criar um alerta e aí a gente falou, né, do tempo de resposta, você já vai ter uma ocorrência, já vai ter aqui o que aconteceu, o que foi violado, né, qual que é a política que foi violada e a ação que você pode tomar em cima. Sensacional! Então vamos para a pergunta número 3. Um outro problema e que coloca em xeque muitas equipes de TI, além de afetar profundamente a operação de uma empresa, é o ataque de ransomware, onde os dados são criptografados e pedem um resgate para devolver os arquivos. Você pode mostrar um pouco como a solução pode ajudar os nossos clientes com isso? Importante essa pergunta com relação a ransomware, que é um grande problema que muitas empresas passam hoje, né? Então você acaba sofrendo um sequestro dos seus dados porque eles são criptografados e nem sempre, né, você fazendo o pagamento do resgate, é certeza de que ele será devolvido para você e você vai ter o acesso de novo aos dados. E da mesma forma, os dados foram comprometidos, então qual é a confiabilidade que tem dentro desses dados, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, dentro do nosso dashboard, né, para ter uma visão global, uma série de informações sobre acesso, análise, né, desses acessos também. E aí entra a parte de alertas, que é muito importante, onde eu tenho aqui já um perfil, né, então eu posso selecionar aqui um servidor e aí vai mostrar aqui as ocorrências que tiveram desse alerta. Então eu coloquei aqui a extensão .zip para ser o nosso exemplo, e aí cada ocorrência que tem desse ransomware aqui, né, desse profile de alerta, ele já vai notificar. Então eu posso ou criar um novo perfil ou até mesmo editar, né? Então no caso, se eu vir aqui para editar essa minha extensão, eu posso selecionar o servidor para qual eu quero fazer a configuração dessa política, e aí eu tenho lá aqui o meu perfil, as informações e a extensão. E aí eu posso selecionar, por exemplo, quero saber um alerta de arquivos de áudio, arquivos compactados de database e todos eles. Então eu posso selecionar vários outros tipos de extensões, né? Então, para caso de ransomware, ele já traz as mais comuns, e aí eu posso adicionar outras, como eu fiz aqui, adicionando a do .zip. Feito isso, o que acontece? Toda vez que acontecer uma ocorrência, ele vai alertar. Ou eu posso trabalhar com thresholds. Claro que, está falando de ransomware, quanto antes a gente identificar e parar, melhor. Então, eu poderia configurar um threshold ou até mesmo criar um script, de repente, para dar um shutdown, desligar essa máquina que está sofrendo um ataque. E aí, de uma forma bem rápida, né? Quando o primeiro arquivo for criptografado, a gente já consegue gerar um alerta, vai ser em tempo real. Então, vou voltar aqui para o nosso exemplo. Vai voltar aqui, já vai ter a primeira ocorrência e ele já vai fazer o quê? Tomar uma ação de criar o script e resolver esse problema. Então, é algo que você consegue tanto com a parte de segurança, né, no Data Security Plus, com essa parte de combate a ransomware, ou, por exemplo, tentativa excessiva de acesso a determinados compartilhamentos de arquivo, né, pastas de compartilhamento que a pessoa não tem acesso, você conseguir saber o porquê, a questão da busca de dados sensíveis, até mesmo para poder se atender aí às regulamentações e principalmente a nossa, né, da LGPD, que está já em vigor aí e vai pegar muita gente desprevenido, e outros pontos de segurança também, fora a parte de analisar também, que é algo importante, né, e muita gente acaba sofrendo com isso, que é com relação à parte do servidor em si, de saber o que é um raio-x de quantos arquivos ele possui, os tipos de arquivos que eu tenho, arquivos antigos, arquivos duplicados. Isso é muito difícil, né, da gente fazer essa gestão dentro de um file server. Então, o Data Security Plus consegue te dar essa informação, né, voltada à gestão dos dados
que você tem, né, se é sensível ou não, e também categorizar e você saber o que realmente você está utilizando de arquivos dentro do seu file server, se são arquivos úteis ou não, né, se são arquivos de dados comerciais ou se são arquivos que podem ser deletados, né? Quem sabe que o custo de espaço em disco é algo que carece, né, a gestão do ambiente. Sensacional. E, Tonimar, uma coisa que é fato é que a LGPD chegou para ficar. Mas, independente disso, tanto a empresa quanto os seus clientes têm que estar protegidos. E o Data Security Plus é a ferramenta perfeita para ajudá-los nessa demanda. Perfeito, o Data Security Plus você consegue ter aí todo o controle, né, como a gente comentou, para atender a LGPD, né, com as partes dos dados sensíveis e saber o que ele tem. Por um outro lado, também você conseguir gerenciar aquela caixinha preta que é o file server, né, saber o que tem de dados dentro dele, dados duplicados, arquivos que são desnecessários. Então, você consegue fazer um gerenciamento mais correto, né, vamos dizer assim, mais assertivo do que você tem de informação dentro do seu file server. E também a parte de segurança, né, como a gente comentou aí, com a relação à parte de ataques de ransomware, né, como combater esses ataques. Então, de forma bem simplificada, né, não precisa muito, né, a gente sabe que os times de TI estão cada vez mais enxutos, né, e a gente tem que ter ferramentas que garantam essa simplicidade na hora de operacionalizar toda uma estrutura e ter um controle, né, sobre o ambiente. E, né, como a gente falou, né, hoje a gente não tem mais o firewall sendo a barreira de perímetro, né, de segurança. Hoje cada endpoint em seu home office acaba sendo aí um ponto de atenção para a segurança. E uma solução como o Data Security Plus consegue aí cobrir também essa parte de quem está remoto e garantir aí que os dados não sejam vazados e outras questões. É isso aí. Tonimar, obrigada por mais uma vez responder a todas as nossas dúvidas. E se você também tem perguntas sobre as soluções da Manage Engine, é só comentar aqui embaixo que nós vamos responder a todos. E a sua pergunta ainda pode fazer parte do nosso próximo vídeo. E não se esqueça, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. A Manage Engine também está presente nas redes sociais. Siga a gente no Facebook e no LinkedIn. Turma, até a próxima. Até mais, Tonimar. Até a próxima. Um abração.